Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Galerinha do Dinâmica, muito bom dia, né? Não, boa tarde, porque a aula de Geography é liberada na sexta-feira, às 2h30 da tarde. Então, boa tarde para vocês, tá? Bom, a aula da gente vai ser uma aula até interessante, porque é uma aula que meio que conecta, né? A gente vai conectar, porque hoje a gente vai falar de três continentes, a gente vai falar da Oceania, a gente vai falar da Ásia e a gente vai falar da Europa, tá certo? Mas é ainda mais interessante porque tem relação com o assunto da aula da semana passada, que foi sobre esse conflito de Israel e Palestina, né? A gente foi uma aula de, digamos assim, não de geography, mas atualidades, né? Um assunto dentro de geografia, dentro de geography. E aí a gente, na nossa aula, pelo menos, não sei se eu consegui, né? Recebi nenhum feedback do oitavo ano, by the way, né? Eu gostaria muito de receber feedback para saber se o objetivo foi atingido, que não é explicar, não é fazer com que vocês entendam, né? Porque nem os mais avançados aí, nem os especialistas no assunto, porque se entendesse, daria solução. Tudo que a gente consegue entender, a gente consegue dar solução. E a verdade é que até hoje não conseguiu se dar solução para esse debate, para esse problema ali de Israel e Palestina, né? De Israel e países árabes. São nações que se odeiam ali, Israel arrodeado de inimigos. Por outro lado, Israel também usa muito da força, né, para se defender. É aquela história, né? Vai ter aquele debate, mas ele está certo porque ele precisa se defender. Vai ter gente que vai, o uso da força extrema, né? Não há necessidade, né? Como é que a gente chama? Tem um termozinho em inglês que a gente chama para quando a gente usa uma força excessiva. Força excessiva, a gente, em português, a gente chama força excessiva, em inglês a gente chamaria de, oh my God, até uma falta em futebol americano. Necessary force, não. Eu acho que é unnecessary force. Unnecessary roughness. Unnecessary roughness. É até uma falta, é considerado uma falta no futebol americano, que é quando você bate com a força excessiva, sem necessidade, né? No futebol americano é permitido o contato, mas o juiz ele pode entender que aquele contato ele foi excessivo, tá certo? Contato para derrubar o competidor, para tomar a bola, tudo bem, mas quando aquele contato você vê que ele tem a intenção de prejudicar o competidor, então o juiz ele se acha no direito de marcar a falta. E aí, muita gente diz que Israel comete essa falta, né? Unnecessary roughness. Então, força excessiva. E aí, essa região, que é a região do Middle East, né? Do Oriente Médio, tá certo? A gente chama. Por que é chamado Oriente Médio? Médio de meio, porque está ali no meio entre um e outro. Então, até por isso, alguns países naquela região são considerados europeus, outros países são considerados asiáticos, outros países são até africanos, né? Você tem ali, por exemplo, Egito, Tunísia, Líbia, que faz tudo parte ali daquele contexto ali do Oriente Médio, tá certo? Mas estão no continente africano, né? E a gente tem países ali como o Irã, como o Iraque, a aqueles países ali, né, própria Arábia Saudita, né? E você tem países que são considerados mais europeus, como o próprio Israel, como a Turquia, como tem mais alguns países ali que eu não consigo lembrar agora. Então, é interessante que a gente assista essa aula, né? Porque ela fala um pouco de cada continente. A gente hoje vai ver Europa, Ásia e Oceania, por isso eu não trouxe informação demais sobre cada um, para a gente ver se fala um pouquinho de cada, ok? Mas continuo na expectativa aí de receber o feedback de vocês, tá? Saber se vocês entenderam. Ninguém me mandou homework, pelo menos do oitavo ano, de outros grupos mandaram, mas do oitavo ano até agora, nada, apesar de, ao gravar essa aula,
essa aula está sendo gravada apenas um dia depois da liberação da aula. Então, vou dar tempo. Eu acredito que alguns alunos não assistam a aula no dia, aí é sábado, domingo, deixam para fazer na segunda. Ok, no problem. Ok? Desde que faça. Então, vamos lá. A gente vai começar por qual? Pela Europa. Então, aqui eu trouxe algumas informações interessantes sobre a Europa. Ok? Europe is the second smallest continent in size, but the third largest in population. Então, o segundo menor continente do mundo é o continente europeu, mas é o terceiro em população. Se eu não me engano, a população da Europa é em torno de 800 milhões de pessoas, o que parece ser um grãozinho, né, comparado com o que tem na Ásia, né? Não sei se eu estou dando um spoiler aqui. Estou dando um spoiler. Acho que não, vocês já sabiam disso. Mas a Ásia é disparado o continente mais populoso do planeta Terra, mais disparado, né? Se eu não me engano, é mais ou menos isso, tem 800 milhões de pessoas na Europa. O continente americano, se eu não me engano, tem em torno de 1 bilhão, ou quase 1 bilhão de pessoas. O continente americano, desculpa, o continente americano em torno de quase 1 bilhão. E na Europa você tem países que têm mais do que isso, né? Você tem a Índia, que tem em torno de 1,4 bilhões de pessoas. Eu falei Índia, desculpa, gente, eu estou distraído demais. A gente tem a Índia com 1,3 bilhão de pessoas. E a gente ainda tem a China com 1,4 bilhão de pessoas. E a gente ainda tem vários países bem populosos, nada comparado com isso, né? A gente tem Bangladesh aí, que tem 200 e lá vai o trem milhões. A gente tem o Japão também, bem populoso. A gente tem vários países ali com uma população bem razoável. Ok? Então, the European continent lands 50 countries, então 50 países estão no continente europeu. However, these 50 countries have the capital city in the European continent. Então, desses 50, apenas 44 têm a sua capital no continente europeu. Dentre elas, por exemplo, um exemplo clássico é a Rússia. A Rússia, por incrível que pareça, é considerado um continente, um país de continente europeu. No entanto, apesar da maior parte do seu território estar concentrado no continente asiático, incluindo a sua capital, que é Moscou. Ok? Of the 27 of the European countries, 27 nations belong to the European Union. Então, para quem não sabe o que é a União Europeia, which is a political and economic union. Ok? Então, a União Europeia é um bloco, digamos assim, vamos chamar de bloco. É um bloco em que 27, né, desses 50 países, 27 se uniram em prol do benefício deles mesmos, né? Então, países importantes estão nesse bloco aí, como Portugal, Espanha, França, Alemanha, a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra fazia parte desse bloco e acabou de sair desse bloco. Mas você tem Itália, você tem Grécia, né? E digamos assim, esses são, digamos, seriam os principais. Posso estar esquecendo algo de algum aí, Suíça, Turquia e por aí vai. Mas esse bloco, a intenção desse bloco foi exatamente de unir, né? Aquela história de que a união faz a força, né? Se você pega um palito de dente, você facilmente quebra esse palito de dente, né? Quando você bota 20 ou 30 palitos junto, tente quebrar para você ver se ele se quebra, você consegue quebrar. A união faz a força. E aí esses países, eles se transformam num bloco político e econômico. Político em que sentido? Né? No político, no sentido de tomar decisões que beneficiem todo o bloco. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, existe um gestor, né? Existe um gestor da União Europeia, existe um parlamento até para tomar decisões, votações, etc. Um parlamento europeu e principalmente de união econômica, né? E esqueci dos países escandinavos, gente. Aí no bloco europeu, né? Noruega, Suécia e
Finlândia, como poderia deixar esses três países de fora aí, né? Islândia também, né? Países muito importantes. E aí existe a questão econômica, tá certo? Em que eles, ó, vamos nos unir, né? Para que a circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas seja maior, e sendo maior gera mais riqueza. Gerando mais riqueza, todo mundo enriquece. Ah, E aí, por conta dessa decisão, eles resolveram criar uma moeda única. Antigamente, lá antes da criação, lá começando nos anos 90, existia, cada país tinha a sua moeda, né? E aí cria-se uma moeda única que é o euro, com exceção da Inglaterra. A Inglaterra foi o único país que manteve a sua moeda, ou seja, manteve a libra esterlina. Então, você meio que de imediato, né, boys and girls, você já vê que a União Europeia nunca ela entrou com os dois pés no bloco europeu, né? Ela sempre ficou, botava a cabecinha assim só para ver como é que estava, tirava proveito do que tinha de tirar. Ela sempre teve um pé dentro, outro fora, porque nunca a Inglaterra ela ficou convencida de que realmente esse bloco europeu era vantajoso para eles e acredito eu, infelizmente, isso daí é uma opinião minha. Eu acho que o mundo, a minha opinião, tá? Cada um fica com a sua, mas não deveria existir barreiras nenhuma no mundo. Eu acho que o mundo deveria ser aberto. O mundo, Deus, quem criou o mundo foi Deus, para os homens. Então, o mundo deveria ser de todos. Eu acho que cada um deveria ter o direito de ir e vir, né? E fazer o que quisesse da sua vida, tá? E a Inglaterra resolveu sair, tá certo? Muitos dizem que vai ser prejudicial para a Inglaterra, certamente vai ser prejudicial para a União Europeia, porque é uma superpotência, né? Um dos países que é considerado uma superpotência, foi durante muito tempo a maior potência do mundo e certeza absoluta prejudica. Vamos falar sobre fatos, né? Top 20 Europe Facts. Então, o continente fica completamente, né? Completamente no hemisfério norte, tá certo? E principalmente no hemisfério ocidental, principalmente, mas também tem áreas no oriental, ok? Então faz fronteiras com o Oceano Ártico, no norte, com o Oceano Atlântico no oeste, o Mar Mediterrâneo aqui, ó, o Mar Mediterrâneo no sul, né? E a Ásia, aqui do lado de cá. Então, 50 países, então, quase 800 milhões. Na verdade, eu falei 800, né? Mas não chega nem a isso. 748 milhões. Então, click on the flags to learn more about these countries. Então, olha, esses países aqui, todos fazem parte da Europa, largest country. Então, a Rússia é o maior país, né? More area than any other country. Então, veja só, a Rússia é tão grande que só a parte europeia dela já é maior do que qualquer país, né, europeu. Né? Ainda tem, e a menor parte dela está no continente europeu. A outra parte está lá no continente asiático. Então, veja como a Rússia é gigantesca, né? Então, largest capital city, Moscow. Então, Moscou tem 13 milhões de habitantes, né? No caso, a segunda maior cidade da Rússia é São Petersburgo, né? São Petersburgo. Se eu não me engano, era chamada de Leningrado. Okay? O menor país da Europa é a cidade do Vaticano, né? Vatican City. A cidade do Vaticano, apesar desse nome, Vatican City, cidade do Vaticano, é um país, tá certo? Não só o menor país da Europa, mas é o menor país do mundo. Ok? Fica dentro da Itália e é um país porque tem exército próprio, eu não sei se tem moeda própria, aí no caso eu acho que entra na zona do euro, mas as decisões, tudo próprio, Vaticano fronteira para entrar, né? Tem fronteira, tem tudo. Obviamente é bem ameno, né? Mas é por aí. A maior ilha seria a Grã-Bretanha, tá? Great Britain, né? Ou o Reino Unido, né?
No caso, Greenland is the largest island which belongs to Europe as the island belongs to Denmark. Então, a maior ilha seria a Grã-Bretanha, mas também aqui ao mesmo tempo diz que a maior ilha seria a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, né? A esse país aqui, a Dinamarca. Groenlândia seria a maior ilha do mundo, ok? Mas é localizada na América do Norte, apesar de pertencer à Dinamarca. A menor cidade em Croácia, a menor cidade, tem 30 habitantes. Apenas 30 habitantes. Cidade mais populosa é Istambul. Seria em Turkey. Quantas pessoas? 17 milhões de pessoas vivem em Istambul, na Turquia. Tá certo? Então, country, país mais densamente populoso é o Principado de Mônaco. Europa é o continente com a maior densidade demográfica do mundo, tá certo? Então, é o lugar que tem mais gente, né? Ele é um continente que é relativamente pequeno e tem muita gente. É só para você ter uma ideia, se eu não me engano, eu posso estar até enganado, mas a Europa é um pouco maior do que o Brasil, em termos de tamanho, de território, tá certo? Mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas e a Europa tem 748, 750, vamos arredondar para 750 milhões de pessoas. Então, é o continente com a maior densidade demográfica, apesar de a Ásia ter a maior população disparado, mas o tamanho da Ásia também é gigantesco. Então, em termos de densidade demográfica, é a Europa. Largest landlocked country in the world. Bom, highest mountains, waterways, não vou entrar muito aqui na parte física. Live in Europe, falar um pouquinho das línguas, né? Tem várias línguas aí, muitas originárias do latim. A maioria das línguas da Europa originárias do sânscrito, que a gente chama de sânscrito, né? Então a gente tem o francês, italiano, espanhol, línguas germânicas como o alemão, como as línguas eslavas, alemão e inglês é uma língua germânica, para quem não sabe, as línguas eslavas como o russo, o búlgaro, o polonês, em inglês é o que chamam de língua franca, né? É a língua de comunicação, né, entre as pessoas, ok? Aproximadamente 270 milhões de pessoas na Europa falam o inglês, ok? Então a gente basicamente tem ali a Grã-Bretanha, eu sei que se não me engano, tem 60 milhões de habitantes na Inglaterra, não sei, nas Irlandas, né? Realmente é difícil dizer, mas a gente pode dizer aí que tem em torno de 200 milhões de falantes da língua inglesa não nativos, né? Não nativos da língua inglesa, tá? Então a gente vai pular um pouquinho aqui a parte histórica da Europa, meu Deus do céu, né? Não dá nem para a gente parar para falar sobre a parte histórica da Europa, senão é um ano de conversa, né? Porque a maior parte, na verdade, da Europa, da história, ali a gente vai estar falando de Europa, né? Então, vamos lá. Vamos para a Ásia. A Ásia é o maior continente do planeta Terra, tá certo? E também é o continente com o que mais tem gente, né? Só para você ter uma ideia, para cada 10 pessoas que vivem no planeta Terra, 6 estão na Ásia, ok? Como eu já tinha falado, a China e a Índia, né, são as únicas duas nações do planeta Terra com mais de 1 bilhão de pessoas e assim, disparado, né? Disparado, né? Em terceiro lugar, só para você ter uma ideia, em terceiro lugar vem os Estados Unidos com 330, hoje aproximadamente, os Estados Unidos têm em torno de 330 milhões de habitantes, olha só. A Índia
tem quase, ou provavelmente, 1 bilhão. A Índia tem 1 bilhão de pessoas a mais do que os Estados Unidos. E a China 1,1 bilhão a mais do que os Estados Unidos. E ainda tem vários países, tá certo? Bem populosos, como Bangladesh, como eu disse, como o Japão, e entre outros, tá? Tem muito país que é super populoso, até a própria Rússia mesmo, que tem muito espaço vazio, mas pouco tem 100 milhões de habitantes. Pouquinho, tem quase nada. 100 milhões de habitantes, né? É metade do que tem no Brasil, mas, né, deve se dar uma importância, né? Então, the goal be the tough place to survive. Então, a Ásia, em termos de questão aí física, né, vai desde florestas tropicais, passando por desertos, passando, né, ali por regiões altamente frias, como no ali na Sibéria, né, na Rússia, inclusive que também é considerado um deserto, né? Porque o deserto, exatamente o conceito de deserto é uma área que há ausência de pessoas, então o fato de ser frio, a gente associa deserto, área desértica, né? A gente chama deserto para área quente, mas na verdade uma área muito fria, sem vegetação, sem população, a gente também vai chamar de área desértica, tá certo? Também a gente vai ter área lá no deserto, lá na Arábia Saudita, também, que como eu disse, aquela região do Oriente Médio ali, é uma área bem desértica. Então vamos ver aqui o full screen, vamos mostrar aqui a imagem. Uma imagem aqui, ó, do deserto, tá vendo? Aqui, outra área aqui é onde isso aqui? Monte Everest também, o monte mais alto do planeta. Fica lá no... Opa, como é que eu saio daqui? No continente asiático. Outros fatos. Mais de 4 bilhões de pessoas, gente. Como eu estava dizendo, né? Se eu não me engano, a África tem 1 bi. Ou é a América ou é a África que vem em segundo lugar com 1 bi e a Europa com 780 milhões, né? A área é gigantesca, 45 milhões de quilômetros quadrados, 48 países fazem parte, tá? O Monte Everest, né? É o maior de todas as montanhas do mundo. O maior rio é o rio Caspian Sea. Não sei como é que falaria em português, mas rio Cáspio. Considerado o maior rio, não, desculpa, gente, o maior lago. O maior lago, né? O maior rio, né? Aqui, eu acho que não é o maior rio do mundo, não, porque... o terceiro maior do mundo, tá? Porque o maior é o rio Nilo, que fica no continente africano. Em segundo vem o nosso rio Amazonas. O rio Amazonas é o maior em volume de água. Em terceiro vem esse daqui, é o maior lá da Ásia. Ok. O menor país, as Maldivas. As Maldivas fazem parte da Ásia, nem sabia que as Maldivas faziam parte da Ásia. Tá certo? Essa, para mim, é nova. Ok? O maior país é a Rússia, também é o maior país do mundo. Largest nation of people. Aqui eu acho que maior nação, porque população, né, vem a China. Então, o maior país do mundo é a Rússia. O segundo maior país do mundo, se eu não me engano, é a China. O terceiro, se eu não me engano, é a Austrália. Quarto, aí tá, agora me pegou, se é Canadá, aí agora me pegou. Mas é mais ou menos por aí. Línguas. Então, várias línguas são faladas aí, tem, meu Deus. De língua oficial tem mais de 30, mas a gente tem países, por exemplo, na Índia, por exemplo, que tem em torno de 2.000 dialetos. Então, né, riquíssimo em termos de riquezas, né, de riqueza cultural, é impressionante. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Oceania. A Oceania a gente tem menos para falar, porque é o menor de todos os continentes, né? O smallest continent on the planet, considerada a sua massa, né? Por quê? Porque basicamente a gente tem um país que representa todo esse continente, que é a Austrália, né? E aí a gente tem a Nova Zelândia ali, que é um pedacinho, uma besteirinha de nada, e a gente tem ilhas. A gente ali vai ter muitas ilhas, tá certo? Então, basicamente, quando a gente fala
né, de Oceania, a gente fala isso, é dividido em 3 blocos, né? Austrália e Nova Zelândia, que é muito parecido, né? Mas a Nova Zelândia tem uma cultura, a Austrália também mais similar, e aí aqueles países ali da região ali do Oceano Pacífico, né? Ilhas Samoanas, digamos assim. Então, são 14 países, ó, consistem em 14 países, e entre eles inclui as ilhas do Pacífico e a Austrália. Não sei porque é que não falou aqui da Nova Zelândia. As continentes. Muita gente considera a Austrália por si só um continente, mas não é verdade. A Oceania tem mais do que a Austrália, apesar de que a Austrália, praticamente em termos de massa, né, representa toda a Oceania. Aqui tem um mapa, se eu pudesse aumentar esse mapa, seria legal para a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, aumentando o tamanho. Não. Não aumenta muita coisa, não. Não fez muita diferença, não. Mas vamos deixar assim desse tamanho. The largest island Oceania, a maior ilha da Oceania é a Austrália, ok? Austrália sendo um país ilha ali, né? A Oceania inclui Austrália, Micronésia, Fiji, Kiribati, Marshall Island, Nauru, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, aqui tudo conjuntos de ilhas do Pacífico, né? É por isso que chama aqui Pacific Islands, né? Ilhas Samoanas, Samoa, né? Mas a maioria aqui tem digamos assim, uma característica física parecida. Overvast area, 28 degrees north aqui, ok? A maior cidade da Oceania é a cidade de Sydney, que é a maior cidade da Austrália, que possui 5 milhões de pessoas. Representa nada para a gente, né, gente? A maior cidade de um continente tem 5 milhões. Recife não tem 5 milhões, não, mas a região metropolitana de Recife provavelmente tem 5 milhões de pessoas. Então, Recife está nem próximo de ser entre as maiores. Eu acho que não está nem entre as 10 maiores cidades do continente americano. A maior economia da Oceania é a Austrália, disparado, tá certo? A Austrália é considerado aí como um país até desenvolvido, né? Um país. Nova Zelândia também considerado um país desenvolvido. A Austrália também país de primeiro mundo, né? O que a gente chama de país de primeiro mundo, né? A maior montanha, Mount Cook. Se eu não me engano, Mount Cook foi quem descobriu ou foi quem colonizou aí a Austrália, Nova Zelândia, né? A flora e a fauna. Só isso daqui dá uma aula, né? Porque é muito diversificado, eles têm características próprias, né? Marsupiais, a gente encontra marsupiais em outras regiões, mas assim, a Austrália ela tem animais que só existem nela, né? Só tem lá no continente australiano, exatamente por conta, no continente não, no país australiano, exatamente por conta do fato de ela estar isolada, né? Um animal que talvez vocês reconheçam é o demônio da Tasmânia, né? Que até em desenho animado e quase entrou em extinção na Austrália e estão tentando, né, reativar o animal dentro do habitat dele natural. Ok, boys and girls. Então, e também a flora é fora de série, né? A flora e a fauna, só aqui dá uma aula, dá uma outra aula. O koala aqui é um exemplo, né? Koala, canguru, são exemplos de animais que são australianos e a gente só encontra na Austrália, a gente não encontra mais em lugar nenhum do mundo, né? Tem várias, a variedade aqui é imensa. Ok, boys and girls. Então, a gente vai ficando por aqui. Tá certo? A gente vai ficando por aqui hoje. E como homework, eu gostaria de passar que vocês exatamente fizessem uma pesquisa sobre o continente australiano. Achassem algum fato interessante, ou sobre a fauna, sobre a flora, ou qualquer outra informação interessante sobre a Austrália. Escrevessem aí mais ou menos um parágrafo, passassem no Google Tradutor, jogassem lá no Google Tradutor e postassem no nosso Class App, tá certo? Quero ver todo mundo participando, gente. Vamos dar um feedback aí de como foi a aula lá do entre Israel e Palestina, porque é uma aula muito importante
na sequência de estudos de vocês aí, dos estudos aí, até seguindo a vida de vocês, até para como cidadão, não é só como estudo, como disciplina ou como sucesso na vida, não. É como cidadão, para entender como funcionam as coisas da vida, tá bom? Então, that's it for today. Have a great weekend and see you later.